Fala galera, tudo certo com vocês? Pessoal, vamos lá continuar então nossa aula. Hoje a gente vai falar da Era Napoleônica e o Congresso de Viena, tá? Então, depois ali da Revolução Francesa, a gente vai finalizar na real a Revolução Francesa, né? E já vai inserir esse assunto aí que é um assunto aí extremamente importante, né? É um período aí que cai muito nas provas, então a gente tem que ficar bem ligado, tá? Então, olha só para pegar o gancho, tá? Na aula passada, na última aula que a gente teve, que foi sobre a Revolução Francesa, eu falei que ia terminar a Revolução agora. E é basicamente isso que a gente vai fazer. O que acontece? Tem historiador, só para vocês entenderem, que coloca a Revolução até o período napoleônico. E tem historiador que separa, né? Que fala que a Revolução, que é o que eu acredito, né, particularmente, que fala que a Revolução vai até Napoleão e de Napoleão para frente era napoleônica, tá? Então é só para vocês entenderem. Eu particularmente concordo com essa ideia de que a Revolução vai até 99, né? Vai de 1789 até 1799 e depois temos a Era Napoleônica, tá? O que vai acontecer? Esse período, galera, ele é o período do diretório, o último, o final ali, né, da Era Napoleônica, o período do diretório, e é o período em que a gente vai ter um enfraquecimento muito grande do diretório, né? Então, a oposição, né, os jacobinos, monarquistas, externamente a França está sendo invadida, então assim, está acontecendo de tudo nesse momento. E aí o que acontece? O Napoleão, ele é visto naquele momento como um cara que pode garantir alguns ganhos da revolução e que pode impedir, né, a volta de uma monarquia. Ele era um cara muito admirado pelos jacobinos, né, porque ele liderou os exércitos dali que eram compostos, né, também por jacobinos. Ele era um cara admirado pela própria burguesia que tinha, né, na visão de Napoleão uma ideia de que ele garantiria alguns princípios do iluminismo, do liberalismo. Ele também era admirado pela nobreza. O Napoleão ele tinha uma origem ligada à nobreza, né, na região da Córcega ali. E ele era também um cara que o diretório acabava também tendo uma confiança, porque foi o cara que também lutou ali, né, do lado dos franceses, foi o cara que liderou os franceses contra as invasões externas. Então, o diretório acaba renunciando de maneira coletiva e Napoleão acaba entrando no poder depois dessa renúncia, tá? Esse evento de renúncia coletiva do diretório e a entrada do Napoleão no poder é conhecido como golpe 18 de Brumário. O que é esse golpe 18 de Brumário, né? Foi acontecer no dia 18 do mês Brumário, lembra, né? Aquele calendário que foi mudado na Revolução, mês das Brumas. Então, Napoleão ele foi o cara que basicamente foi um ponto ali nesse início, pelo menos pacificador, em relação a esses conflitos que acontecia na Revolução Francesa, tá? Isso aconteceu em 99, como falei para vocês, e marca o início da Era Napoleônica, fim da Revolução, tá? O governo Napoleão, galera, é dividido em três fases. Então, a gente divide dessa maneira para ficar mais fácil estudar. Então a gente tem a primeira fase que é o consulado, um período bem importante, tá? A gente vai ver algumas mudanças ali bem significativas. A segunda que é o Império, o mais importante de todos. E a terceira, o governo de 100 dias, um governo bem rápido, que já estava, né, marcando ali a finaleira da Era Napoleônica. E percebam, é um período até que longo, dura 16 anos. A Revolução Francesa dura 10, né? Então é um período que vai perpassar aí o período da Revolução Francesa, beleza? Começando aqui então pelo consulado. Esse é o período, galera, Napoleão vira cônsul, tá? E que seria uma espécie, né, de presidente. E é o período que ele tenta organizar. Lembra que a França está há 10 anos aí no processo de revolução. Então, um período aí bem, né, economicamente ruim para a França, um período que castiga muito a França. E aí Napoleão vai tentar arrumar, né, todo esse momento ali, né? Então, ó, ele vai criar uma moeda, que é o franco, moeda famosa, né, que vai até o euro ali, então dura bastante tempo. Ele cria o Banco da França, né? O Banco da França vai virar uma das grandes instituições, então ele tenta estabelecer uma consolidação ali da economia francesa, mantém a submissão do clero ao Estado, tá? Isso aqui é um ponto importante, galera, porque ele tinha interesses em dominar, em ter um domínio na região da Itália. E não existia Itália ainda nesse momento, mas naquela região da Península Itálica. E aí manter o clero submisso ao interesse do Estado
era uma maneira de fazer pressão, já que, né, grande parte da região ainda tinha um forte controle da igreja. Educação voltada às necessidades do Estado, pública e laica, aqui a gente já consegue perceber um princípio iluminista, né, que vem nessa concepção de separação de Estado e igreja e a ideia de manter uma educação pública, né? E por último, a criação de um Código Civil, conhecido como Código Napoleônico, tá? Esse código, galera, você não precisa ficar decorando ele, né? Eu até trouxe ele aqui, ó. Ele foi criado no último ano do consulado, tá ali, ó, 1804. Só que ele é um código que mostra todo esse princípio iluminista que a gente falou que o Napoleão estabelecia. Então, ó, defende o interesse da burguesia, garantia da propriedade privada, tá? Princípio iluminista, né? Principalmente ligado ali à alta burguesia, igualdade de cidadãos perante a lei, não preciso nem dizer para vocês, né? Princípio totalmente iluminista. Entre aspas, ali, sindicatos controlados pelo governo. A França, galera, ela começava nesse momento a engatinhar, né? Um processo ali de início de industrialização, mas bem assim engatinhando mesmo, tá? Só tempos depois é que a França vai realmente entrar no período de industrialização e muito no período ali que o sobrinho do Napoleão vai assumir o poder, mas isso aí é outro papo, né? Outra história, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, o sindicato ali seriam associações de trabalhadores, enfim. Restaurava a escravidão nas colônias francesas, tá? Isso aqui é um ponto bem importante, vou voltar a falar disso na próxima aula, né? Próxima aula a gente vai voltar a falar desse assunto. E garantiu o domínio dos maridos sobre as esposas, tá? Coloquei esse ponto aqui porque o que a gente percebe em termos econômicos, em termos... Era uma constituição, um código civil bem ligado às ideias liberais. Mas a gente percebe que em outras questões, né, em questões ligadas, por exemplo, a costumes, tal, os caras não eram nada liberal, né? Essa questão permanece até hoje, né? E aí tu vê que, pô, o domínio dos maridos sobre as esposas mostra já que a população, que a sociedade tinha ainda um aspecto conservador fortíssimo, né? Patriarcal, enfim. Então, é um evento aí importante para a gente entender, beleza? Então, basicamente, isso é o Código Napoleônico. Como que se deu a passagem do consulado para o império? Tá? Essa passagem, galera, tem dois momentos importantes. O primeiro deles é o seguinte: Napoleão tinha uma moral muito grande com a população e com o exército, e aí ele acaba, em 1802, fazendo um plebiscito para se tornar cônsul vitalício, e acaba tendo resultado positivo. Como o apoio dele era muito grande, em 1804 o Napoleão resolveu fazer outro plebiscito, perguntando se a França agora, né, se a ideia era a França virar um império, tá? E aí com 60% dos votos, a galera diz sim, e Napoleão é coroado imperador. Aqui tem um detalhe da obra, tá? Essa obra aqui é gigantesca, uma parede completa, né, que é a coroação de Napoleão, de 1804. Essa obra, galera, ela é bem famosa e ela mostra, né? Isso aqui é uma cena central da obra que mostra o Papa ali, ó, com uma cara de não muitos amigos, e Napoleão com a coroa na mão e a sua esposa ali ajoelhada, ele coroando a esposa, né? Existem boatos de que ele não aceitou ser coroado pela igreja, então ele já está com a coroa na cabeça e ele mesmo está coroando a sua esposa, né? Como, né, nessa simbologia ali do início do Império, beleza? O que a gente tem no Império Napoleônico? As guerras, tá? Então a ideia de fazer o Império era justamente essa ideia de expansão. E aí a justificativa foi o quê? Lutar contra os inimigos, né? Lutar contra aqueles que eram considerados inimigos da Revolução, que invadiram a França, enfim. Então a França vai entrar num novo período de conflitos, agora através do comando de Napoleão. Eu trouxe um mapa aqui para vocês, tá? Para vocês verem aqui como é que foram esses conflitos, os estados que foram submetidos, né? As guerras que foram feitas. Eu não vou falar de tudo, tá, galera? Porque a gente não tem tempo e também não tem necessidade, mas existem alguns pontos importantes para a gente falar desse período e que costumam cair bastante, inclusive impactam muito na história do Brasil e a gente precisa entender, né? O primeiro ponto é a questão da Inglaterra. Galera, a Inglaterra era o inimigo a vencer do Napoleão, né? E por que a Inglaterra era o inimigo a vencer? Porque a Inglaterra, ela tinha uma empreitada muito forte, já estava há muito tempo no processo de revolução industrial. E economicamente era o país mais forte da Europa, né, sem dúvidas nenhuma. Então, vencer a Inglaterra significava derrotar um inimigo muito forte, economicamente falando,
através da Revolução Industrial e talvez até substituir a Inglaterra nesse contexto, né? E ao mesmo tempo também derrotar um inimigo muito forte militarmente falando. A primeira tentativa de Napoleão fazer isso foi através da via militar. Então ele vai tentar invadir a Inglaterra. A Inglaterra está ali na Grã-Bretanha, né, numa ilha. E aí vai ter uma batalha conhecida como Batalha de Trafalgar, que é uma batalha né, bem retratada entre França e Inglaterra. E os ingleses vão ganhar essa batalha no mar. Tá? Vai ser uma derrota aí militar para Napoleão. Os ingleses tinham uma hegemonia muito grande no mar. Tem um filme bem interessante que é O Mestre das Armas, e mostra um dos grandes heróis dessa batalha para os ingleses, que é o Almirante Nelson, tá? Esse cara é bem famoso, tem praça dele, e esse cara é um cara, ele foi considerado um dos grandes nomes, né, da vitória inglesa na batalha de Trafalgar. Não conseguindo, né, ter o sucesso na batalha de Trafalgar, Napoleão vai partir para a via econômica. E é aqui que ele decreta, em 1806, o famosíssimo bloqueio continental. Esse bloqueio, galera, ele tinha como objetivo o quê? Como não conseguiu derrotar militarmente a Inglaterra, agora vamos tentar derrotar economicamente. A ideia era bloquear, como o próprio nome está dizendo, todo o acesso do continente aos ingleses, proibir o comércio, né, que o continente europeu tinha com os ingleses. Né? Então, enfraquecer e isolar a Inglaterra era um dos objetivos do Napoleão com o bloqueio. O que vai acontecer? Vários países vão acatar e vão assinar acordos para realmente bloquear a Inglaterra, né? Para manter esse acordo aí com o Napoleão, até porque os caras tinham muito medo. O pessoal tinha medo, né, desse poderio, principalmente no continente, dos franceses, tá? Então, a maior parte do começo vai acatar. Só que aí o que acontece? Entra 1807, galera, e aí alguns países começam a ver que era impossível. O próprio exército francês, ele tinha coisas que eram produzidas na Inglaterra. Então a própria França, de maneira, claro, né, não aberta e nem oficial, dependia da indústria inglesa, já que a Inglaterra é o único país que estava nesse processo de revolução industrial. Ainda, né? A gente não entrou na segunda fase da revolução ainda, então a Inglaterra era o único país que estava nesse contexto. E aí vários países começam, de maneira não oficial, a estabelecer comércio com os ingleses. Um dos países que não teve tanta escolha nesse sentido foi Portugal. Portugal estava no momento aí de, né, tinha passado por uma crise muito séria e ele estava ainda se recuperando desse processo. E o Brasil ainda era uma colônia, era a principal colônia aí que fornecia, né, matéria-prima, produtos para serem mandados para a Inglaterra via pacto colonial por Portugal. Então Portugal acaba não conseguindo manter o pacto. 1807 a gente tem a quebra do pacto colonial pelos portugueses e aí tinha um acordo com a Inglaterra, se caso Napoleão tentasse invadir Portugal, a Inglaterra ajudaria, né, a transferência da corte, e é isso que vai acontecer. Então, em 1807, a gente tem a transferência da corte portuguesa para o Brasil, com a ajuda da Inglaterra, né, Portugal quebra, e 1808, né, comecinho de 1808, a gente tem a chegada da família real no Brasil. Esse processo vai ser importante porque depois, né, galera, ele vai desembocar lá na independência, né? Vocês já devem ter visto isso em história do Brasil, tá? Então, é um processo aí bem importante que tem a ver com o contexto europeu, tá? Esse momento aqui é um momento que impacta muito na América. Vocês já vão ver isso na próxima aula. A próxima aula que a gente vai ter é sobre a independência da América Espanhola. Vocês vão ver como esse momento da Era Napoleônica impacta na história, né, da América Espanhola. Beleza? Avançando aqui. Outro país que acaba depois quebrando o pacto é a Rússia, tá? A Rússia acaba inicialmente mantendo um acordo com Napoleão e depois ela acaba quebrando esse acordo. E aí a gente vai ter o Napoleão, ele tenta, né, voltando aqui para o mapa, ele tenta invadir Portugal, a família real acaba saindo e os portugueses acabam resistindo de certa maneira a essa invasão, que não foi uma invasão tão incisiva assim. Só que quando a Rússia quebra esse acordo, Napoleão percebe que, pô, ele já tinha ali basicamente metade da Europa, né? Então a ideia era conseguir dominar um dos maiores impérios da época, que era o Império Russo. E aí Napoleão destaca uma grande quantidade de exército para atacar os russos, tá? Estimativas mostram, galera, que o número de soldados que rumaram para a Rússia foi em torno dos 600 mil, tá? Então, só para vocês terem uma noção, isso é uma estimativa, tá? Então, mais de 500 mil de pessoas
foram mandadas para a Rússia e tal. E o Império Russo na época, a gente já fala bastante da Rússia um pouquinho mais para frente, quando a gente fala de Revolução Francesa e tal, russa, né? O Império Russo, galera, ele não era ele era um império forte, né? Só que assim, ele não era um império desenvolvido em termos de tecnologia, em termos de exército, não para bater de frente com a França, pelo menos. E aí os caras empregam uma técnica que ficou bem famosa, você já deve ter ouvido falar, que é a terra arrasada. Então, cada vez que o exército napoleônico ia avançando, os russos eles iam queimando plantação, envenenando poços de água e recuando para dentro do território. Essa ideia ficou bem famosa por quê? Porque a gente sabe que a Rússia ela tem um inverno extremamente rigoroso, né? E a ideia era justamente esperar esse inverno chegar para enfraquecer ao máximo o exército napoleônico. A estratégia acabou dando certo, tá? Esse é um período bem estudado, né? Cara, muita coisa produzida. Tem uma parada que uma vez eu li, né? Eu não sei até que ponto. Tipo, estava num livro, um livro bem famoso, inclusive. Não é um livro de história, ele é um livro que trabalha com química e tal. E o nome do livro é Os Botões de Napoleão. E tem uma parada que eles falam que o exército francês estava tão mal preparado para lutar na Rússia no inverno que os botões, eu não lembro agora do que eles eram feitos, eles não aguentavam o frio das roupas e eles acabavam se partindo, né? Eles acabavam quebrando e aí as pessoas ficavam ali vulneráveis, né? Então isso é só um exemplo, tá? Para a gente entender que realmente o despreparo era muito grande. E aí desses 600 mil homens, né, que foram enviados para a guerra, estima-se que 100 mil voltou, tá? Então só para vocês terem uma ideia do estrago que foi, né? Essa campanha na Rússia, que foi uma campanha aí bem famosa. Com essa campanha, com o enfraquecimento de Napoleão, a gente vai começar a ter uma reação dos países, isso aí em 1912, tá? Em 1812, desculpa. Vai começar a ter uma reação dos países, a Áustria, né, a própria Prússia, que tinha sido invadida, a própria Rússia, né, a Inglaterra, vão reagir. Napoleão, sem grande parte do seu exército, enfraquecido, acaba, né, abdicando e acaba mantendo um acordo ali de rendição e ele acaba sendo exilado numa ilha no Mediterrâneo, bem pertinho da Itália, ilha de Elba, tá? Então ele acaba sendo exilado nessa ilha e essa ilha acaba sendo vigiada ali pelos ingleses, né? Teoricamente seria o fim do governo napoleônico. E aí quem volta para governar a França são os Bourbons, Luís XVIII, tá? Que volta, ele é irmão do 16 e ele volta para governar a França e tal. A família Bourbon volta, aquela família que foi tirada lá na Revolução Francesa, beleza? Então é meio que um balde de água fria, né, em vários franceses que lutaram ali, que queriam essa mudança e acaba depois voltando à dinastia Bourbon, tá? Guarda essa informação que mais pra frente vai falar sobre isso. O que vai acontecer? Alguns partidários de Napoleão elaboraram um plano de fuga para tirar Napoleão da Ilha de Elba, e aí ele acaba fugindo da Ilha de Elba e volta para a França para um governo, daí a última fase, né, galera? Que é o famoso governo dos 100 dias, tá? Esse governo, ele é um governo muito curto e Napoleão tenta organizar ali um exército, só que a França já tinha, né, um problema sério lá desde a batalha com a Rússia, já estava enfraquecida. E aí existe uma união novamente dos países ali que foram invadidos por Napoleão. E aí a gente tem a icônica batalha, né? A famosa batalha, a batalha de Waterloo, na região da Bélgica. Napoleão tenta invadir ali por cima, para quem tá ligado em mapa, né? Aquela região ali por cima do norte ali da França e chegando na Bélgica. Só que ele é interceptado ali por ingleses, austríacos. Então, uma força-tarefa para barrar Napoleão. E essa batalha de Waterloo é considerada uma das batalhas aí mais emblemáticas, né, do começo do século XIX e da era napoleônica. Essa batalha de Napoleão novamente é derrotado. E aí agora a gente tem novamente um exílio de Napoleão, só que agora, né, os caras não botam ele no Mediterrâneo, local de fácil acesso, os caras botam ele basicamente no meio do Atlântico, numa ilha que fica até que bem afastada, né, da costa africana, conhecida como Ilha de Santa Helena. Napoleão vai ser aprisionado nessa ilha e vai, enfim, morrer, né? O Napoleão acaba morrendo em 1821. Existem suspeitas de envenenamento e tal. Ele acaba morrendo, ele acaba não saindo dessa ilha. Tem um filme, galera, só para não perder o costume, né? Eu indico os filmezinhos aí para vocês darem uma olhada.
Tem um filme que ele, tipo, ele não é nem um filme histórico em si, né? Ele não é um filme assim de história, né? Aquele filme, pesadão de história e tal. Ele é um filme bem legal, inclusive, ele é uma ficção, ele é inspirado num livro do Alexandre Dumas, mas ele usa esse evento como enredo, esse período napoleônico, essa prisão de Napoleão na Ilha de Elba, depois a fuga dele, que se chama O Conde de Monte Cristo. Cara, esse filme é muito bom, tá? Quem quiser dar uma olhada ali, né, não tiver nada para fazer depois do Enem vestibular, né? Agora eu sei que vocês estão cheios de coisa para fazer. Dá uma olhada porque esse filme aí, ele é bem interessante, ele usa esse enredo. Claro, mostra uma história ali de amor, traição, cara, é legal. Mas ele usa esse enredo histórico ali como exemplo, né? Então, fica a dica aí para vocês. Aqui eu trouxe uma imagem da Batalha de Waterloo, né? Batalha famosa e tal. E aí o que vai acontecer? Agora, né, Napoleão derrotado, até um pouco antes da Batalha de Waterloo, um pouco antes do governo 100 dias, já tinha começado essa movimentação, mas ela dá prosseguimento a partir da derrota definitiva de Napoleão. Os países eles vão, né, acabar tentando organizar o mapa europeu, tentando organizar a Europa pós-período napoleônico. Então, Napoleão invadiu ali, né, se a gente voltar para o mapa lá, ó, o mapa do começo, Napoleão invadiu basicamente metade da Europa, mais da metade da Europa, né? E aí a ideia agora era tentar reorganizar esse mapa e tentar fazer um equilíbrio de forças ali do continente europeu. E para isso vai ser convocado o famoso Congresso de Viena, tá? Esse congresso, galera, ele é liderado por França, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Aí o cara fala, França liderando um congresso, né, que está acontecendo pela derrota dos franceses? Sim, porque quem está na representação agora são os Bourbons. Luís XVIII, quando Napoleão foi para a Ilha de Elba, ele foi colocado no poder. Aí Napoleão voltou, ele saiu fora. Aí Napoleão foi tirado de novo, ele voltou ao poder, né? E ele vai continuar no poder até morrer, tá? Então Luís XVIII volta, né? Os Bourbons voltam e a ideia era tentar organizar esse mapa europeu aí, organizar politicamente, né? Tem duas coisas importantes que a gente tem nesse Congresso de Viena que são interessantes vocês saberem. Então, o primeiro é o princípio do equilíbrio europeu. Então, eles acabam reorganizando as fronteiras, tá? O mapa europeu vai ficar dessa forma. Então, eles acabam organizando ali as fronteiras que o Napoleão tinha invadido e tal. E aí, galera, algumas coisas eu tenho que chamar a atenção para vocês nesse momento, tá? Olha a região da Alemanha, que é essa região aqui, ó. Deixa eu pegar meu laser. Cadê aqui, apontador laser? Olha essa região aqui, a região da Alemanha, olha como é que ela tá. E olha a região da Itália, como é que ela tá. Vamos falar disso mais para frente, na unificação italiana e alemã, tá? Então a gente percebe que o mapa da Europa, né, tem alguns pontos que ele toma alguma forma que a gente conhece hoje, mas tem outros que não. Beleza? Outra coisa importante que foi feita foi o princípio da legitimidade. Então restaurou algumas dinastias absolutistas que tinham sido destronadas por Napoleão. Um dos exemplos é a Espanha, tá? A gente vai falar da Espanha na próxima aula. Eu nem falei muito aqui porque na próxima aula eu vou falar mais disso. Mas Napoleão, olha só, voltando aqui no mapa novamente, ele invadiu a Espanha, tá? Napoleão, na real, quando ele tentou invadir Portugal, ele fez um acordo com a Espanha chamado de Tratado de Fontainebleau. Achei esse nome muito massa. E esse acordo previa passar os exércitos, né, pela Espanha para invadir Portugal. Só que aí Napoleão acaba aproveitando que ele estava ali e ele invade a Espanha, né? Então ele acaba ocupando a região da Espanha e aí isso vai ser impactante principalmente nas colônias, mas é tema da nossa próxima aula, beleza? E outra coisa importante, então esse é o princípio da legitimidade, né? Restaurar os absolutismos. E para finalizar, uma coisa importantíssima do Congresso de Viena é a criação da Santa Aliança, com participação da Prússia, Áustria e Rússia. A Inglaterra fica de fora, tá? E vocês já vão entender por que a Inglaterra fica de fora. A Santa Aliança seria basicamente um pacto feito entre os três governantes que visavam o quê? Visavam tentar barrar movimentos de cunho liberal na Europa. Então a ideia é o seguinte, pô, a Revolução Francesa, depois veio a Napoleônica, o negócio explodiu, né? Então a ideia era tentar barrar esses movimentos de cunho liberal, caso eles acontecessem, até porque eram países que preservavam ainda governos ligados a princípios absolutistas, né? Tanto a Prússia contra a Áustria, quanto a Rússia, tá? Lembrando que a Prússia, só para quem não está ligado, para quem não sabe, a Prússia é o principal reino que mais tarde vai formar a Alemanha, tá? Então, falou em Prússia, vocês têm que lembrar que é o principal reino que vai formar a Alemanha mais para frente. Mais para frente e não tão para frente, tá? Metade do século XIX, não, uns 50 anos depois do que a gente está falando aqui. Então, basicamente é isso, né? É fazer essa aliança, ó,
tinham propostas, inclusive, de recolonizar a América. Na próxima aula, vou falar bastante sobre isso. Deu um curto fôlego ao absolutismo, né, porque a ideia era tentar barrar esses movimentos liberais, e não contou com o apoio nem da Inglaterra, nem dos Estados Unidos. Por quê? Galera, eram países que estavam tentando ventilar as ideias liberais. Principalmente a Inglaterra nesse momento, que estava querendo entrar pesado aí, né, com a exportação de produtos industriais, tá? Então, quanto mais contrárias às ideias liberais, né, os países fossem, pior para a Inglaterra, que não conseguia entrar nesses países de maneira mais fácil para vender seus produtos. Então, por isso que eles ficam de fora da Santa Aliança. E basicamente esse é o desenho que vai acontecer aí no cenário político e no mapa europeu, né? Então é legal a gente ficar ligado, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aula é bem importante, então dá um foco nela aí, que vale a pena, né? Principalmente essas relações. Vocês vão ver na próxima aula que eu vou puxar bastante tema dessa aula também, porque, né, vai depender, beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, galera, até mais.